Você faz isso na igreja achando que está tudo certo? Pode ser um gesto, uma atitude ou até um costume que aprendeu desde pequeno. Mas o fato é, a igreja avisou que isso não é permitido. E o mais grave? Muita gente continua fazendo, achando que está agradando a Deus. Talvez ninguém tenha te explicado antes. Talvez até um padre tenha passado por cima disso. Mas existe um documento da igreja que deixa tudo muito claro. E hoje você vai ouvir a verdade que quase ninguém tem coragem de falar. Fica comigo até o fim, porque se você ama o sagrado, precisa saber o que está em jogo. Sabe qual é o erro mais comum que os católicos cometem na igreja hoje? Ir comungar de qualquer jeito, sem preparação, sem confissão, como se fosse só mais um gesto da missa. A cena se repete todos os domingos, filas enormes, todo mundo indo receber Jesus na Eucaristia. Mas ninguém pergunta: estou em estado de graça? Posso realmente receber o corpo de Cristo? E aqui está o choque. Quem comunga em pecado mortal está cometendo um sacrilégio. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Quem come o corpo e bebe o sangue do Senhor indignamente, come e bebe sua própria condenação. Muita gente acha que isso é exagero, que Deus entende. Mas a verdade é que a Eucaristia é sagrada. E receber sem estar em graça é como pisar no altar com os pés sujos. Mas afinal, o que a igreja diz sobre isso? O catecismo é direto. Quem tem consciência de pecado mortal não deve aproximar-se da Sagrada Comunhão sem a confissão sacramental. Ou seja, nem arrependimento silencioso basta. É preciso confissão com o sacerdote. Além disso, o Papa São João Paulo II reforçou isso na Eclesia de Eucaristia, dizendo que o sacrifício eucarístico exige das almas a pureza da graça e que a comunhão em pecado é uma contradição que fere o corpo de Cristo. E não pense que é algo moderno ou opcional. Santo Agostinho já alertava que o altar não é lugar para quem está em inimizade com Deus. A comunhão só tem sentido quando existe união verdadeira com Cristo, e isso só acontece na graça santificante. E se ainda resta dúvida, Redemptionis Sacramentum, documento oficial da Santa Sé, deixa claro que nenhum fiel que tenha consciência de pecado grave pode comungar sem antes se confessar. A igreja não proíbe por mal. Ela protege a dignidade de Jesus na Eucaristia e protege também a sua alma. Mas por que isso é tão grave? Porque a Eucaristia não é símbolo, é o próprio Cristo vivo. E se você o recebe em pecado mortal, está colocando o sagrado nas mãos do inimigo. É como trair alguém no coração e, no segundo seguinte, beijá-lo como se nada tivesse acontecido. A comunhão é o momento mais íntimo entre a alma e Deus. Se ela está manchada pelo pecado, essa união se torna uma mentira espiritual. E pior, o sacramento, que deveria trazer salvação, se transforma em condenação. A falta de formação tem feito muitos católicos acharem que Deus entende tudo. Sim, Deus entende. Mas Ele também deixou normas claras de reverência. E a ignorância voluntária não justifica o desrespeito. Os santos sabiam disso. Santo Tomás de Aquino ensinava que só quem está em estado de graça pode comungar com frutos. Caso contrário, a pessoa corre o risco de afastar ainda mais a graça e se acostumar com o pecado. O que começa com indiferença termina em perdição. Um dia, uma jovem me disse: eu comungava todo domingo, mas nunca tinha me confessado. Achava que só o arrependimento no coração bastava. Ela cresceu na igreja, ia à missa com frequência, participava de grupos, mas ninguém nunca explicou para ela que comungar em pecado mortal era um sacrilégio. Quando descobriu, chorou de vergonha. Se sentiu traindo Jesus sem perceber, e foi ali que decidiu mudar. Buscou um sacerdote, fez uma confissão sincera e nunca mais se aproximou do altar sem estar em estado de graça.
Essa história não é rara. Na verdade, talvez seja a sua história também. Você já comungou sem se confessar antes? Já teve dúvida se estava preparado? Comenta aqui embaixo. Você não está sozinho, e esse vídeo pode ser o começo de uma vida nova. Se você já cometeu esse erro, o que fazer? Primeiro, não entre em desespero. Se você fez por ignorância, Deus viu seu coração. Mas agora que conhece a verdade, a responsabilidade é maior. O primeiro passo é claro. Procure um padre e confesse com sinceridade. Sem medo, sem vergonha. A confissão é um banho na alma e Jesus está te esperando ali com braços abertos. Depois, tome a firme decisão de nunca mais comungar em pecado mortal. Se caiu, pare. Se duvidar, espere. Melhor adiar a comunhão do que recebê-la indignamente. E por fim, busque formação. Leia o catecismo, ouça bons conteúdos católicos, aprenda a viver a fé com maturidade. A Eucaristia é o maior dom do céu e precisa ser recebida com o coração em estado de graça. A verdade liberta, mas só quando a gente deixa ela transformar nossa vida. Se você ama Jesus, não brinque com o sagrado. A Eucaristia não é um direito automático, é um presente que exige pureza. E quando a gente entende isso, tudo muda. A missa deixa de ser rotina e passa a ser encontro real com Deus. A igreja não proíbe por medo. Ela guarda o corpo de Cristo com amor. E quem ama, protege. Quem ama, respeita. Quem ama, se prepara. Então, se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Curte, se inscreve e comenta aqui embaixo o que mais te tocou. A verdade que liberta precisa ser dita, e você pode ser instrumento disso. A igreja avisou. Agora você sabe, e saber a verdade é o primeiro passo para viver na graça. Quer entender as profecias que moldam o futuro do mundo? No e-book Profecias Católicas, O Futuro do Mundo Revelado, você vai descobrir as mensagens mais impactantes da Bíblia, dos santos e das aparições marianas. E o mais importante, como elas se conectam com os tempos que estamos vivendo. Não fique sem respostas. Adquira agora. O link está na descrição e no comentário fixado.